Olá, eu sou o Walter Ribeiro, consultor de empresas e consultor de treinamentos. E hoje estou aqui direto dos estúdios Êxitos. E vou bater um papo, a convite da SBTD, vou bater um papo super agradável em altíssimo nível com a Luciane Righetti. Tudo Ei, bem, Luciane? tudo bom, Walter? É um prazer para mim estar aqui com você e conversar sobre temas tantos, e especialmente sobre trade marketing, que eu acho que a gente tem boas histórias aí para falar sobre trade marketing, tanto eu quanto você. Tenho certeza que vai ser um momento super especial para mim, para você e para quem está nos ouvindo. Sem dúvida, sem dúvida. A Luciane Righetti, que é especialista em Store Design, é publicitária, especialista em Visual Merchandising e Trade Marketing. Olha só, É. alto nível vai ser o papo hoje, tenho certeza disso. Luciane, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória. Vou te falar. Bom, como o Walter disse, né? Eu sou publicitária de formação. Eu construí minha carreira na liderança de áreas de marketing de diversos segmentos, desde o mercado financeiro, serviços, produtos, telecomunicações. Tive uma passagem por educação e também o varejo farmacêutico. E aí, assim, essas oportunidades todas foram se apresentando para mim de forma que eu pudesse ir me adaptando, me transformando, me desenvolvendo para conduzir projetos como conduzir os projetos de implantação de novas lojas, como desenvolver conceitos de loja, operação de trade marketing, execução de trade. Então, acho que a gente tem bastante bons causos para a gente contar. Com certeza. Eu tive dando uma olhada no seu LinkedIn e vi que você trabalhou um tempo em uma das maiores redes de drogarias do Brasil, né? E também um dos maiores varejistas do país. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa experiência, as aberturas de lojas, os projetos, essa gestão. O varejo farmacêutico, ele é realmente desafiador, né, Walter? A gente vê que o varejo farmacêutico deixou de ser só um ponto de venda de medicamentos, né, para os clientes, e hoje ele tem um papel diferenciado no setor, né, de trazer não só a compra e venda de medicamentos, mas como oportunidade do cliente se tratar, de ser atendido por um farmacêutico, de fazer o seu tratamento, de ter um hub de saúde dentro da farmácia, né? Sem E como dúvida. que isso acontece? Como é que isso veio se transformando, né? A farmácia teve que se transformar. Ela precisou ter outras frentes para que ela pudesse oferecer esses serviços para todos os clientes. E aí a gente está falando do cliente que tem o primeiro contato com a marca através da fachada, né? Até ele conduzir passar pela jornada que chega até o balcão de medicamentos, né? E aí isso contempla N requisitos, né? Tanto da rede, tanto do empresário varejista, quanto do cliente. O empresário precisa estar preparado para oferecer a melhor jornada para o cliente, e a gente saber atender os anseios do cliente que chega até o balcão, tendo corredores mais largos, sinalização correta das categorias dentro da loja, exposição de produtos adequados, então uma vasta gama aí de oportunidades, né, que precisam ser consistidas com bastante cuidado para que a gente possa atender o cliente da melhor forma. Poxa, que legal. E sabe que é curioso, porque eu sou doido por farmácia. Lá em casa quem faz compra sou eu. É. Supermercado, farmácia, o que tiver que comprar, assim, de compra regular, eu vou porque eu gosto de vivenciar essa experiência, né? Como cliente, e eu sou muito crítico nesse sentido. Então, tem que ter uma boa vaga para parar o carro, a loja tem que ser climatizada e principalmente o atendimento tem que ser bastante humano, né? As pessoas, às vezes humano, às vezes mais técnico, né? Dependendo do que a gente vai buscar, vai comprar. E sem dúvida alguma, essa mudança, essa evolução, essa transformação, ela é aparente. Eu me lembro quando eu era criança, ia na farmácia com a minha mãe, uma loja da Drogaria São Paulo, lá na estação Conceição do metrô, né? Aquelas gôndolas de ferro bem robustas, enormes, né? Eu e meu irmão ficávamos brincando de se esconder um do outro. Era tipo um labirinto, aquela loja, né? E eu vejo hoje as lojas com um layout completamente diferente, né? Você tem uma visão, né? Conta um pouco pra gente sobre como é essa preocupação, essa estratégia de você criar um ambiente de loja onde as pessoas se sentem muito mais à vontade, né?
Eu acho que eu vou começar pela sua lembrança aí de criança, de menino, né? E também desses estacionamentos que você falou no início aí da sua fala. Eu acho que quando a gente começa a planejar uma loja, Walter, sem dúvida nenhuma que o time que trabalha na identificação dos pontos das lojas, né, é um time que precisa ter muitas ferramentas que favoreçam a identificação do melhor ponto para o estabelecimento daquela loja, né? Sim. Então, não adianta você ter a melhor esquina, né, do país se você não tem uma vaga para atender o seu cliente, né? Verdade. Então, começa na identificação do melhor ponto para estabelecer aquela loja. E os pré-requisitos necessários para que tenha a melhor possibilidade de implantação de uma comunicação visual externa, né, um totem, e também a melhor quantidade de vagas possível para que você possa atender o seu cliente, especialmente nos momentos de pico. E isso, eu diria que serve para... É o varejo que funciona dessa forma, né? Verdade. Não importa se é um varejo farmacêutico, alimentar, ou varejo de conveniência, né? Eu acho que o conforto que o cliente tem ao chegar na loja é imprescindível. E a sinalização desse varejo também, quando a gente fala do totem, super importante, né? Aí, a partir disso, quando você lembra lá da sua infância de percorrer uma loja com gôndolas altas, eu acho que isso também se transformou profundamente nos últimos tempos em virtude da jornada do cliente. Em virtude da gente oferecer para o cliente um conforto onde, ao entrar na loja, ele pudesse ter a visão espacial do espaço que ele está entrando. Nossa, né? isso faz toda a diferença, né? É. Você conseguir enxergar o que está onde, nossa, para quem está comprando... E tem uma dinâmica para que isso funcione da melhor forma também, né? Então, por exemplo, quando a gente observa o varejo alimentar, você pode observar que os gelados estão sempre nas extremidades, né? Ao fundo da loja, sempre encostado nas paredes, para que a circulação do cliente entre os corredores seja favorável e o volume de coisas geladas que a gente tem no alimentar é incrível. Então, você põe as geladeiras sempre no fundo da loja, na lateral e tal. Verdade. No varejo farmacêutico, o fim é o balcão de medicamentos. Então, o balcão de medicamentos também está sempre ao fundo da loja, de forma que o cliente, ao entrar, ele entre, reconheça as categorias no momento espacial da visão dele, né? E chegue ao fundo da loja para chegar ao fim daquela jornada de compra que é o medicamento. Embora... o varejo farmacêutico hoje também tenha se tornado uma conveniência, né? Sim. Então, você não entra só na farmácia, não entra mais na farmácia só para você comprar o medicamento. Você tem toda a gama de oferta e de serviços ali. Então, é uma conveniência, é um produto de higiene e beleza, é um dermocosmético, é um serviço farmacêutico, né? Hoje em dia você vê muita geladeira de sorvetes nas drogarias. É verdade. Né? É verdade. Então, tornou-se o útil ao agradável, vamos dizer assim, né? As somas das duas frentes. E aí, para que isso aconteça, o mobiliário precisa ser mais baixo, né? Para o cliente ter a visão espacial, de identificar qual categoria ele foi buscar na loja. E para que também você possa proporcionar a melhor exposição do produto. E aí, falando um pouco do trade marketing que a gente estava falando, né? Sem dúvida. O produto precisa estar muito bem... O planejamento daquela loja, né? Como eu disse, começa no estacionamento, passa pela porta, chega no balcão, no mobiliário mais baixo, na amplitude de como que aqueles produtos e as categorias estão expostas, onde estão os corredores quentes, onde estão os corredores mais frios, o que eu vou expor de forma relacionada para melhorar, né, o resultado da loja e facilitar e ser conveniente para o meu cliente. Então, isso sem falar na infinidade de oportunidades que a gente tem das experiências, né? Sem dúvida. Eu acho que em algum momento o foco ele mudou do foco no produto, no mix de produto apenas, né, no mix de produtos, para o consumidor, para o shopper, né? Uhum. Ou para o paciente. As pessoas entram em papéis diferentes dentro da loja.
A gente sabe. E quando isso mudou, a gente deixou de ver, por exemplo, aquelas exposições que era tudo em ordem alfabética. Nossa! Né? E às vezes estava o remédio lá, o cálcio para osteoporose, estava lá embaixo na gôndola, aí aquele senhorzinho, aquela senhora de idade tinha que abaixar aí as costas para pegar. Era uma situação que não tinha tanto uma preocupação, né? Por outro lado, você chega no check-out, tem umas guloseimas lá embaixo que a criançadinha já pode esticar a mão e pegar, né? Você estava falando do trade marketing, tem essa questão. Tem produtos que eu só compro na farmácia e no checkout, por exemplo. Um chiclete, Trident. Eu só compro na farmácia e no checkout. Eu não me lembro de comprar esse produto em outro lugar. E realmente o varejo tem aproveitado bastante, né? Sim. Todo esse conhecimento do comportamento do shopper, né? Para poder trabalhar a distribuição dos produtos em loja. Sim. E como foi essa experiência nesse sentido? Então, Walter, eu acho, quando você fala de que você compra, você não lembra de comprar o Trident em outro lugar que não na farmácia, você vê que não é à toa que ele está ali, né? Pois é. É a compra da oportunidade, propriamente, né? Pois e aí... E é uma compra não planejada, né? É uma compra não planejada. Eu não entro lá só para comprar, mas eu acabo comprando. Não, então, e aí essa dinâmica, né, do varejo acontece não só no farmacêutico, que é onde eu construí boa parte da minha história, né? Mas também no varejo da moda. Se você observar, qual é o caminho, né, do varejo, do check-out de uma fast fashion? Verdade. Não é? Eles têm aqueles vários cestos expostos com produtos que são as compras de oportunidade, que estão expostos ali para o cliente avaliar se ele vai levar aquele squeeze, se ele vai levar aquela necessaire. Então, ele vai só colocando mais produtos na cesta dele, né? Tem razão. É uma exposição estratégica, né? Que a gente costuma chamar de feirinha no varejo, né? Mas é uma exposição estratégica e de oportunidade. Então, o seu Trident no checkout, mas junto tá a campanha do filtro solar e do shampoo e do repelente. No outro varejo, é a oportunidade de você ter um energético, um chocolate, né? E na moda também é a necessaire. Então, essas coisas todas são muito estratégicas para o varejo, né? Daí a importância quando você desenvolve, né, a planta de uma loja, de você identificar as oportunidades dos pontos quentes, né? E fazer a exposição da forma mais correta. E pegando um gancho de uma coisa que você falou aí da exposição dos produtos na farmácia propriamente, da exposição de produtos que estão para fora do balcão de medicamentos. Sim. Porque a gente tem os medicamentos isentos de prescrição, né? Que ficam para fora do balcão de medicamentos, que é onde o cliente vai e se serve ali de um analgésico, coisas de uma vitamina C, de um colírio e tal. Hoje, essa exposição, ela é totalmente orientada, né? Porque foi pensado a melhor jornada para o cliente. São soluções, né? Soluções. E aí a gente pode apresentar essa solução por meio da comunicação visual, né? Sem dúvida. Então, eu digo que aquilo é uma sessão de medicamentos sem prescrição. Claro que não é dito desta forma, né? Uhum. Acho que cada player tem a sua melhor forma de se comunicar com o seu cliente. Mas aqui, como a gente não está abordando uma marca ou outra, né? Eu acho que o cliente identifica que é uma área que ele pode se servir de autosserviço, mas aquela navegação ela é orientada, porque se ele tem dor de cabeça, se ele tem febre, se ele está resfriado, se ele procura um produto oftálmico e coisas assim, né? Então, essa navegação é sempre orientada pela comunicação visual de primeiro, segundo e às vezes até terceiro nível, né? Quando a gente fala do primeiro nível, é a orientação da sessão. O segundo nível é se ele está com algum sintoma, vamos dizer assim, né? Entendi. E o terceiro nível aí também já é no detalhe, mais no detalhe ainda, para facilitar a navegação do cliente no autosserviço. E a gente observa isso em outros varejos também, não só no farmacêutico. Poxa, ó, quanta coisa. Que legal, né? Isso é sensacional. Agora, se a gente olhar com os olhos da indústria, que quer investir em trade marketing no varejo. É claro, todo mundo tem que ter o foco sempre voltado para o benefício do consumidor, do shopper ou do paciente em si.
Porém, existe ali um ambiente competitivo, né? As indústrias, em uma prateleira de supermercado ou de um hipermercado que tem mais de 80 mil SKUs, elas brigam por cada centímetro quadrado de visibilidade É. na prateleira, né? E quais seriam as soluções que essas indústrias podem adotar para se destacar, para ter a preferência do consumidor na hora da escolha? O trade marketing é uma ferramenta desafiadora, né? Para Sem quem dúvida. para a indústria, né? E para o varejista. E eu acho que nós, executivos do setor, né? Temos a missão de favorecer, né? E compartilhar os conhecimentos para que isso se torne uma prática ampla e tranquila de se executar no varejo como um todo, né? Então, a gente sabe, eu acho que tem muito, as grandes redes, não importa o setor, eu acho que elas estão estabelecidas para ações de trade marketing de forma muito usual, já faz parte, é uma das ferramentas que as empresas têm de oportunidade de incremento de vendas e tudo mais, né? Mas nem sempre o varejista ou as redes menores detêm desse mesmo conhecimento, Sim. né? Eu acho que a indústria está mais acostumada com isso, né? Tem força de vendas para isso, inclusive, mas nem sempre o pequeno varejista conhece das estratégias de trade marketing. E eu acho que é aí que entra uma grande oportunidade de prestação de serviços no setor, né? Então, uma das iniciativas que eu venho liderando nos últimos tempos, junto com um grupo de empresários, é de fomentar ações de trade marketing para pequenas ou grandes redes, de forma que elas tenham a oportunidade de, além das negociações comerciais que são estabelecidas normalmente com as áreas comerciais, mas que a gente possa favorecer, facilitar, né, através de uma solução de ou negociar para ele se ele não tiver um time de trade marketing estabelecido, ou de apresentar uma solução de gestão, né? Para que aquele produto tenha uma oportunidade de venda diferenciada. Então, é o que você estava falando aí. Um varejo Entendi. com 80 mil SKUs, como é que eu vou me sobressair no meio desse volume todo, né? Eu acho que através de uma estratégia de trade, onde eu posso ter uma exposição diferenciada daquele produto, e aí às vezes é uma ponta de gôndola, às vezes é um adesivo de cesta, uma comunicação no carrinho de compras, ou às vezes um clip strip. As ferramentas são inúmeras, né? Sim. Que o varejista pode fazer uso dele, mas às vezes ele não sabe. Então aí, como eu estava te dizendo, uma das iniciativas que eu venho trabalhando é aculturar o varejista para essas ações de trade marketing com inúmeras ferramentas. A gente ajuda ele a mapear quais são os caminhos que ele pode usar para capitalizar isso e ter uma diferenciação na exposição de determinado produto e, com isso, captar recursos para que isso tenha uma maior... gere um sell-out daquele produto, mas que ele possa também captar a verba de trade marketing, favorecendo o negócio dele. Acho que a indústria Legal. sabe isso com transparência, as grandes redes também, o pequeno varejista que nem sempre tem o tempo para isso. E Verdade. aí entra todo esse trabalho que eu venho fazendo junto com a meu cliente. Ah, que legal. Então, a ideia seria de fazer uma transferência de know-how para o pequeno varejista, né, para aquele empresário que tem um negócio com um número de checkouts menor, né, para que ele consiga estabelecer uma comunicação com a indústria também, né, Isso. e, enfim, ter essa evolução, esse desenvolvimento do trade marketing na loja dele. Poxa, sensacional. E não é só para o pequeno varejista, né, Walter? Porque No grande também, sem dúvida. o pequeno, às vezes, não tem o tempo e as estratégias para que isso aconteça. Então, a gente Sim. vai e entra com a solução dele, com a orientação e o planejamento de como que ele vai poder captar recursos de trade marketing para aquele determinado produto e, a partir disso, expor esse produto de uma forma que gere um maior volume de vendas, maior sell-out para a indústria,
melhor para ele também enquanto varejo, né? Então, a gente estabelece as estratégias, mas para o pequeno e médio varejista, mas aquele grande que já tem o time de trade marketing estabelecido, a gente pode entrar com a solução de um software de gestão. Ah, que legal, que Então, interessante. é um leque que pega a jornada do começo ao fim, vamos dizer, né? Então, Entendi. a gente costuma brincar na meu cliente de que o que a gente está fazendo não é só compartilhar a estratégia de trade marketing, mas a gente está gerando oportunidade, fazendo com que o tempo do varejista seja Melhor investido, melhor né? investido, né? Porque É. ele não tem tempo de fazer isso, ele não tem o braço para fazer isso, a gente vai lá e entra com o nosso expertise para que isso possa acontecer e gerar um maior volume de negócios. E essa questão da gestão é uma enorme oportunidade, porque, por incrível que pareça, existem grandes grupos varejistas que, do ponto de vista de gestão de trade market, que é controlar os valores que são investidos. Qual foi o retorno que eu tive do produto que O eu coloquei ROI, naquela ponta de gôndola? Qual o sim. retorno sobre o investimento, né? Não, e aí tem uma gestão que ultrapassa o ROI, né? Tem uma gestão que é prazo de contrato, Sim, né? Porque sim. isso tudo precisa estar muito bem azeitado, É, né? Para que até para construir o meu histórico e ter uma melhor negociação no meu próximo JBP. sem Né? dúvida. Então, quando eu tenho controle e esse controle está automatizado, vamos dizer assim, né, num software de gestão, né, eu tenho a clareza de o que eu negociei, com quem eu negociei, que prazo foi negociado, isso vai criando o histórico de que aquela indústria eu tenho oportunidade de melhorar nesse determinado aspecto. Olha, eu nesta campanha, sei lá, campanha de Dia das Crianças que vem, vamos supor, né? Eu negociei 2, 3 ativos, mas eu poderia ter negociado 5. Né? É. Então, o chão, o check-out, a ponta de gôndola, o aéreo, o Tabloide, tabloide. E isso não só no varejo físico, mas no digital também, né? Porque a legal. gente está falando aí das duas ferramentas, né? Hoje o varejo não é só a loja física, né? Embora a gente tenha dados aí de que a loja física ainda Sim, eu li dados a respeito da NRF, de que 62% dos consumidores, né, do shopper, eles ainda preferem o varejo físico. sim, É extremamente relevante 62%, o que traz efetivamente a importância de você ter uma loja sem dúvida. bem implantada, bem Sem dúvida. sinalizada, bem precificada, né? Essas coisas todas são importantes, porque 62% dos consumidores gostam da loja física. Mas o varejo Somos online latinos, né? A gente gosta de gente, né? é Ver as pessoas, Não, conversar mas olho no é olho. incrível, mas assim, É, e aí a gente mesmo em diversas gerações, não importa se é Z ou X, muitas vezes a pesquisa acontece no ambiente online, mas a é, compra é efetivamente realizada no varejo físico, né? Então o trade marketing precisa estar alinhado, não só na loja física, mas também no e-commerce, né, do sim. varejista. Esse consumidor, esse cliente omnichannel, né? Eu estava inclusive dando uma olhada nos dados, são dados públicos da Raia Drogasil, eles saíram de 1% para 9% o percentual de compras, a participação das compras para esse consumidor omnichannel, esse que eles têm mapeados, né, que são clientes fidelizados, mas que passou nesse período de digitalização, né, que nós passamos nos últimos anos, né, você vê 9% não é um valor ainda, é um valor importante, mas não dá para abrir mão das lojas, né? Não, não dá. Ainda mais uma rede do tamanho da deles, né? Pois é. Eles são o principal player, né, do varejo farmacêutico brasileiro. Então, eu tive acesso a esses dados também. Eu fiquei extremamente surpresa com o crescimento exponencial que eles tiveram, né? De sair de 3 para 9, né? De Pois é. 2 para 9. Pois é, né? É bastante gente. Você vê claramente uma mudança de hábito. Mas ainda assim, o visual merchandising, o trade marketing acaba impactando. E falando em visual merchandising, esse é um tema que eu também gosto bastante, né? Ontem mesmo eu estava no shopping center, fui comprar sapato e tênis, né? Aí entrei lá na loja da Zara, aí vi um manequim com um tênis branco, falei, poxa, mas era um tênis branco que eu queria.
e vi aquela combinação de roupa. Falei, poxa, vou experimentar. Acabei comprando, né? Ou seja, aquele manequim simulando o movimento criou toda uma atmosfera, né? Que com certeza influenciou na minha decisão de compra, né? Que te encantou. Me encantou. Eu já tinha passado em 2 lojas, eu falei assim, não, eu vou em 3 lojas. Aí fui na primeira, fui na segunda, fui na terceira. Na terceira, falei, não, vou comprar aqui. E acabei levando. E é legal que no shopping é muito comum eles trabalharem o vitrinismo, né? Com essa questão do visual merchandising. E mesmo no interior das lojas, a Centauro, se eu não me engano, que tem uma pista de corrida. Tem. Minha filha entra na loja e sai correndo na loja. Fala, pelo amor de Deus. Ela faz Não, mas isso. essa pista, ela foi pensada justamente para isso, Pra né? isso mesmo, né? Para o cliente ter... Eu acho que se a gente parar para observar, Walter, o varejo tem... Uma coisa muito legal que eu vou te falar. Eu acho que quando você falou várias vezes aqui hoje a respeito de quando eu era criança eu lembrava disso, quando eu era criança eu lembrava daquilo e tal, e é verdade. Quando a gente era criança, a distância entre o que a gente experienciava de varejo no Brasil era muito diferente do que a gente via na Europa ou nos Estados Unidos, né? Eu acho que ao longo dos anos, o varejo, hoje em dia, ele é o mesmo, a experiência, todo mundo busca ofertar para o cliente uma experiência dentro da loja, né? Sim. E aí, o que a gente vê fora do Brasil, já acontece aqui quase em real time, né? Então, você estava falando da experiência da corrida, né? E há uns anos atrás, assim, poucos anos atrás, não faz tanto, eu tive na maior feira de varejo internacional, né, a maior feira de varejo do mundo, que eles chamam, a NRF. Ah, que legal. É muito bacana. E aí, a parte que eu mais curti, obviamente, além das palestras que trazem as tendências, né, os resultados de projetos importantes e tecnologia embarcada nos conteúdos e tudo mais, o que eu mais gostei de ter participado da NRF foram as visitas técnicas. Porque daí você tem a experiência, a oportunidade de ver o que os líderes de mercado, que tem lojas aqui no Brasil também, estão fazendo. Normalmente chega primeiro lá, mas como eu te disse, muito rapidamente chega aqui no Brasil. E aí, essa coisa da experiência é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque o visual merchandising, ligado na experiência, eu acho que ele passa pelos nossos sentidos, né? Sim. Então, no visual, como você estava falando aí das vitrines, porque hoje a gente tem vitrines, não só vitrines como muito bem expostas e consistidas, como você percebeu do tênis branco, com a roupa, o manequim, que tinha uma posição diferenciada, não era um manequim qualquer, né? Ele estava numa posição de prática de esportes, pelo que você deu a entender, e que te fez falar, não, é isso que eu quero. Você se identificou com aquela exposição de produto, né? Então, não só da vitrine, mas a exposição de produto. Hoje a gente conta com as vitrines digitais também. Que é uma coisa viva, né? E que transforma, e que faz parte do trade marketing. Porque você expõe muitas coisas ali, você pode expor uma hora você expõe o teu tênis, depois você vai expor a roupa, o casaco. Às vezes você está expondo um produto, o filtro solar, ou um dermocosmético, ou você está um vinho, né? A vitrine digital te traz esse dinamismo de exposição, né? E aí você está impactando o cliente de forma visual. Você pode impactar o cliente na experiência através do olfato também, né? Sim. Quantas lojas você já não entrou e sentiu um aroma, uma assinatura olfativa diferenciada? Né? Eu citaria aí umas 2 ou 3. A Lingerie, por exemplo, é uma que eu adoro. É uma loja Tem uma loja de colchão também, né? Que trabalha... Não é colchão, é Martin. Acho que ela tem uma assinatura olfativa. Só a dela. Lingerie, a Amy Martin. Eu citaria outras também, mas agora é encantador você sentir um aroma diferenciado na loja, né? É uma coisa que faz o cliente ser recebido, ele entra na esfera do teu negócio, né? O terceiro sentido que eu citaria também é a audição, né? Porque você sabe que tem técnicas para isso também, do ponto de vista de você, como você encanta um cliente. Então, por exemplo, recentemente eu estive numa palestra de uma colega especialista em visual merchandising. Eu chamo de colega, mas ela
ela tem muito mais experiência do que eu, uma querida Valéria, e ela estava dizendo a respeito da audição e o quanto que a audição impacta na experiência do cliente na loja. E ela disse que se a loja está cheia e você precisa dar volume na fila do caixa, você precisa pôr uma música agitada, que é para o cliente e o atendente e o cliente correr. Você coloca em outra frequência energética. Né? Exatamente. E já se você está num momento de... mais responsiva, né? Estado de vigília, né? Já o estado, se você está com uma música agradável, uma música tranquila, faz com que o cliente olhe, experimente os produtos, né? O sentido do tato também é uma coisa importante, porque o cliente gosta de manusear essas Sem coisas. dúvida. O acesso ao produto e o produto está fácil de ser manuseado é um outro sentido que você está explorando na hora do visual merchandising, né? Então, a visão com as vitrines, o olfato com as assinaturas olfativas. Os testers, né, também, né? Os testers, né? A música, né? Também é uma coisa incrível. Então, e aí a experiência. Isso tudo compõe uma experiência. Você citou a Centauro com a pista de corrida. Mas a gente pode falar também da loja conceito da Dengo, onde você tem você tem desde a preparação do chocolate até você degustar o chocolate, fazer a sua barra de chocolate. Então, é toda uma experiência que percorre a jornada do cliente, né? A própria loja nova da Nike também, que eu vi recentemente que inaugurou, tem uma pista também diferenciada nessa loja. O piso é diferenciado, vale a pena conferir, né? E uma outra loja que me chamou muita experiência, chamou muita atenção na experiência, não só do ponto de vista da entrada, da imersão no universo, mas também com relação ao trade e à exposição do produto, foi a loja da NBA. Você já esteve lá? Não, a da NBA não. Tem uma pista de... Não é uma pista, uma quadra. No basquete a gente fala quadra, não fala pista. Tem uma quadra de basquete. Que legal. Onde fica? A que eu visitei do shopping na Zona Sul de São Paulo. Agora não vou saber o nome do shopping, mas no Morumbi, perto no Morumbi. Mas Morumbi. Eu não saberia te dizer. Pode ser o Plaza Sul, talvez. Não vou lembrar. Não, é no Morumbi. Tem muito shopping lá, né? Lá na região. Eu diria para você que é próximo ao Jardim Sul, mas eu não sei o nome do shopping. Jardim Sul, Plaza Sul não, Jardim Sul, Olha só, a gente não sabendo o nome dos shoppings, né? Muito shopping em São Paulo. É muito visual merchandising. É muito, mas que bom, né? Porque a gente tem, assim, mesmo uma pessoa que é leiga no tema, tem a oportunidade de passear, né? E observar essas oportunidades todas, assim, porque... agora é a minha vez de falar quando eu era criança. Claro. Quando eu era criança, eu acho que foi o meu primeiro contato com o visual merchandising, assim, porque eu até cito isso num artigo que eu tive a oportunidade de escrever um tempo atrás, que era essa coisa de eu passear no shopping e me sentir dentro do Natal. Olha que legal. Você já teve essa sensação também, né? Já. De entrar no shopping e falar, não, o Natal é aqui, né? O Natal é aqui. O Natal é aqui. Então, eu acho que... como eu estava dizendo, mesmo o leigo, quando está passeando, né, por um shopping ou mesmo no varejo de rua, e ele é impactado por uma vitrine digital ou por uma bela exposição de produto, ele tem uma experiência muito rica e guarda o residual daquilo, né? Sim. Ele vai lembrando da experiência que ele teve. Ele pode não saber o nome técnico, né? Ele pode entrar numa loja, sentir um aroma delicioso e não saber que aquilo chama assinatura olfativa, mas ele é impactado. Né? Em PNL a gente chama de âncoras. Isso. São as âncoras emocionais que a gente tem, né? É bem isso. Essa sensação de Natal, ela é muito viva, né? E assim, eu vejo agora com a minha filha, a gente estimula bastante isso. Então, sempre que tem alguma decoração diferente, a gente vai e você consegue resgatar todo aquele sentimento gostoso que tem no Natal, agradável, né? Então, eu tenho certeza que você já fez esse passeio no shopping com seus filhos, né? De visitar o Natal. Qual shopping tá mais bonito no Natal? Qual vitrine tá mais bonita? Eu adoro
Eu curto muito, acho que tem coisas muito bem cuidadas aqui na Avenida Paulista, sabe? Mesmo Sim. no varejo da moda, assim, eu acho que tem umas vitrines digitais ali. E tem vitrine digital no varejo farmacêutico também na Avenida Paulista, em São Paulo. Olha que legal. Então, é muito bacana, porque não precisa ir para Times Square para ver tanto painel digital, né? É A verdade. gente vê aqui na Avenida Paulista e com ações de trade marketing, né? Pois é. Então, é muito rico esse universo, né? Eu acho que o visual merchandising e o trade marketing, eles são ferramentas, né, do marketing que compõem, né, a jornada do cliente, né? E aí você precisa ter uma boa estratégia, ter um bom planejamento para que isso possa acontecer de forma natural e que proporcione uma experiência para o teu cliente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é muito agradável, né? Torna a experiência de você comprar muito mais agradável e você acaba tendo essas lembranças, como foi a lembrança do Natal, porque vira algo diferente. Vira algo diferente. Eu tive recentemente em Gramado. E Gramado é uma cidade que trabalha muito isso, né? É uma cidade turística diferente, todas as casas, você olha toda a arquitetura, a gente falou de arquitetura aqui hoje, te coloca num ambiente que parece que você está em outro É. país, né? E parece que a cidade inteira é um visual merchandising, né? Porque você vê aquilo, aí você entra nas lojas, tudo parece que é muito planejado para que você tenha essa experiência de compra única, Parece diferente. não, né? Parece não é, com É, certeza. é extremamente planejado. Você sabe que eu já estive em Gramado, também adoro. E eles têm momentos bem distintos, assim, Natal e Páscoa lá, viu? É, né? É, Páscoa também. também. Olha que legal. É muito bacana. Mas a gente vê, daria para a gente pontuar alguns lugares, assim, por exemplo, aqui em São Paulo a gente fala assim, né, no shopping JK, aqui em São Paulo, tem umas vitrines maravilhosas, né? A gente está falando de varejo de luxo e umas vitrines maravilhosas, muito bem pensadas e executadas para esse público, né? Mas eu acho que, independente do varejo de luxo, eu diria que o Shopping JK seria uma boa referência. Eu diria para você que a Avenida Paulista também, nesses dois exemplos que eu trouxe aí, tanto da moda quanto do farmacêutico. E aí eu diria para você, que a gente falou de Nova York, né? Eu tive oportunidade também de... não sei se você já leu a respeito das lojas que eles revitalizaram uma parte de Miami, o Miami Design District. Sim, sim. Aquelas lojas são o visual merchandising do começo ao fim, né? Pois é. Porque eu fiquei encantada com o que a Louis Vuitton foi capaz de fazer no estabelecimento daquela loja, toda envelopada com Louis Vuitton e que é, assim, do começo ao fim. É a cidade das Lamborghinis, né? Miami. É uma Realmente. coisa muito incrível, assim, eu fiquei muito impactada em visitar um distrito lá, Design District de Miami, com relação, quando a gente fala de visual merchandising como um todo, né? E por outro lado, a gente tem também aqui vários varejistas trabalhando com cestões, né? Então você vê nas lojas em regiões que são mais periféricas da cidade, ou lojas que tem aquele posicionamento de ser mais popular mesmo, né? Você vê o pessoal trabalhando com cestões, onde os produtos ficam bastante... Às vezes na mesma rede você tem perfis diferentes Sim. de lojas, né? Na mesma rede de lojas, seja de um varejo farmacêutico ou canal alimentar, enfim. E são impulsionadores que também funcionam bem do ponto de vista de estratégia de trade, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que tudo depende... Claro, você precisa conhecer o seu cliente, né? Você precisa Sim. saber para qual público você está estabelecendo, né, o teu varejo, a tua loja, o teu ponto de venda. Então, a partir do momento que você conhece o seu público, daí dessa diferença, né, e eventualmente resultados tão bons ou melhores, né, não importa se no luxo, se no popular, da correta exposição dos produtos e das ações de trade marketing também, né? Então, no varejo popular, sem dúvida que os cestos fazem muita diferença, né? Porque, e aí, se você observar, os produtos não são expostos assim, né?
uma caixinha do lado da outra, Pois é. uma embalagem. Não, na verdade, o volume A exibitécnica é não ter exibitécnica. Mistura todos no cestão. Curioso isso, né? Não, mas é porque o volume é uma variável relevante É para verdade, aquele é verdade. público, né? Então, nem a gente ia querer entrar numa loja que tivesse um ou outro produto exposto, né? Então, eu acho que o volume é uma condição imprescindível, não importa para qual segmento de varejo, mas aí, no popular, eu acho que a exposição, o volume ainda é um fator ainda mais agressivo. Sim. Né? É um impulsionador, né? É um impulsionador. E é por isso que eu acho que tem tanta feirinha, tantos cestos, tantos produtos expostos e sinalizados, e oferta e promoção, varejo raiz, né? Ou seja, independente do perfil do varejo, dá para trabalhar o trade marketing. Não importa. É necessário, né? Eu acho que é extremamente necessário. E eu me recordo que há 23 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com varejo, visitando principalmente farmácias naquela época, as farmácias independentes, a maior parte delas sequer tinha autosserviço. Ou seja, foi um processo... Sim. Evolução, né? Evolução, né? Que veio gradativamente. Hoje a gente já... Poxa, você está falando hoje aqui de um aplicativo para ele fazer a gestão dos investimentos de trade. Olha que legal, né? Mas que evolução que a gente teve. Como eu estava dizendo, o meu cliente pode te atender, né? Atender a você, Walter, e aos colegas que estão nos ouvindo aqui, para soluções de trade como um todo, né? Desde o time até a solução de gestão dos investimentos e dos ativos e dos contratos. Então, eu não abro mão do trade marketing. Eu acho que o trade marketing... E você também. Somos fãs aqui. É uma paixão em comum. Você está me dando a oportunidade de falar, mas você tem um histórico incrível também no setor e vem atuando nisso em frentes muito completas, assim, Walter. É muito legal ter essa oportunidade de estar conversando com você aqui, viu? Acho que a gente tem... Que legal. Esse podcast vai acabar e a gente vai continuar, né? Com certeza. Estou muito feliz de ter te conhecido também. Legal. E, sem dúvida, eu vejo no trade a oportunidade da gente fazer algo melhor para as pessoas. Uhum. Não é só um negócio, mas você tem a oportunidade de levar conhecimento pro consumidor, para o varejista. Para o varejista e mesmo para a indústria, para que ela consiga organizar melhor os seus processos e assim tenha melhores resultados e gere mais empregos. Enfim, eu acho que é uma corrente muito positiva. Você sabe que eu tive conversando recentemente com uma colega da indústria e ela estava me falando disso. Eu estava contando para ela da solução da meu cliente e das oportunidades que a gente tem através do software de gestão, né? Porque você gera dashboards, né? E aí você apresenta para aquele cliente, para a indústria, olha, você comprou a inserção aqui na sua tela digital e ela foi, naquele período do teu contrato, ela foi exibida X vezes. Isso, na verdade, é uma positivação da ação de trade marketing e que eu estou apresentando para ela que realmente aconteceu. Então, acho que esse é um dos gaps que o sistema cobre, né? A positivação e a profissionalização da forma com que isso é conduzida, né? Não só de prazo, mas de positivação de ação, de investimento, de período de contrato e tudo mais. E eu estava conversando com essa minha colega da indústria a respeito disso, e ela me falou exatamente isso. Luciane, todo e qualquer movimento na direção da gestão das ações de trade é bom para mim, indústria. Sim. Né? Eu fico mais segura de fazer o investimento. Né? Então, a indústria tem condições de fazer o investimento naquele varejo para melhorar a oportunidade de venda daquele determinado produto, mas a contrapartida dela é que ela também quer ter uma visibilidade, né, do que está sendo negociado e executado, né? Então, eu acho que o propósito do meu cliente é trazer a facilidade para o varejista e a transparência para a indústria, para que as ações de trade possam acontecer da melhor forma. Eu me lembro quando eu trabalhava em uma indústria farmacêutica e a gente brincava assim, de forma metafórica, né? Que os executivos vinham da Europa para cá com malas de dinheiro pedindo por bons projetos. Ele falava, dinheiro tem,
Eu só preciso de um bom projeto. Pois é. Aí você tem um ótimo projeto. Excelente. Eu nós vamos acredito. juntos para eu treinar o pessoal. Sem dúvida, é isso que eu tô falando. O podcast acaba e os nossos projetos vão continuar, não tenho dúvida disso, Walter. Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. Luciene, a gente está chegando ao fim. E você tem um espaço agora para falar aquilo que você tiver vontade. Que recado você gostaria de mandar, que você gostaria de comunicar, quer falar sobre os seus contatos? Fique à vontade. Eu, em primeiro lugar, vou agradecer o Estúdio da Êxitos e a SBTD pelo convite de participar aqui hoje com o Walter desse podcast para falar de trade marketing, não só de trade marketing, mas a gente falou sobre store design, visual merchandising. E esses temas todos eu costumo compartilhar e divulgar no meu LinkedIn. Quem quiser me seguir lá é Luciane Righetti, GHE2Ts1I. Tá aqui, ó, na tela. E aí, estou lá à disposição para quem quiser bater um papo, conversar, conhecer mais da meu cliente e conversar sobre todos esses temas que eu e o Walter falamos hoje aqui. Eu te agradeço muito, Walter, pela oportunidade. Eu que agradeço. E tamo junto, vamos lá, vamos pro próximo agora. É isso aí, que venham os novos projetos. Exatamente. Bom, pessoal, muito obrigado. Quero agradecer a SBTD pelo convite, agradeço a Luciene pela honra de nos ceder sua presença aqui para essa entrevista sensacional, tá? Deixo também os meus contatos. Eu sou proprietário da Fox Trade Consultoria, uma empresa especializada em soluções de treinamento e desenvolvimento, tá? Você nos encontra no site www.foxtrade.com.br e estamos à disposição até o próximo podcast. Um grande abraço a todos.